Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26, nós lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Esses versículos nos fazem lembrar de um ensino católico conhecido como o purgatório. Então, quando estamos já no final de outubro, aproximando-se o dia 1º e 2 de novembro, quando, de modo geral, o povo brasileiro, seguindo tradições familiares, se dirigem aos cemitérios para ali prestar reverências aos parentes falecidos, mediante rezas e a apresentação de velas acesas para ajudar as pessoas que já partiram. Por que essa providência? Essa providência é baseada na doutrina ou no dogma do purgatório, que é uma doutrina aceita por todos os católicos de modo geral. Então, costuma-se definir que o purgatório é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, e as pessoas que partem deste mundo sem estarem com suas situações espirituais resolvidas definitivamente diante de Deus, ficarão por um tempo até que seus pecados possam ser purgados, e em seguida estas pessoas partirão então para gozarem uma existência no céu. Esse dogma foi estabelecido nos concílios de Florença em 1439 e no concílio de Trento em 1546, que se realizou até 1563. Nos 2 versículos que nós citamos, nós temos uma autoridade católica que, interpretando os versículos, diz o seguinte, que nos textos lidos, Jesus nos dá a entender que após a caminhada da vida presente, pode haver um cárcere de onde o réu sai depois de ter expiado por completo o pagamento da sua dívida. Nós queremos dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que no texto que está dentro do Sermão do Monte, efetivamente Jesus está tratando da relação do homem para com o seu inimigo, ou seja, o devedor e seu credor. A palavra adversário aqui não se refere ao diabo, e o termo prisão ou cárcere nada tem a ver com o purgatório. Na verdade, o texto refere-se ao acerto de contas ou reconciliação entre os homens. Assim, a humanidade de espírito pode nos levar a fazer um entendimento, uma conciliação ou reconciliação com o nosso eventual inimigo, para nos livrar, de certo modo, de dissabores maiores, caso haja um recurso às autoridades legais no caso. Então, no sentido espiritual, a maneira própria de o homem pagar suas dívidas é aceitando o Senhor Jesus como seu único
e suficiente Salvador. Nós temos a declaração de Jesus em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa doutrina, que admite a hipótese de um lugar intermediário entre o céu e a terra, diverge do ensino de Jesus, que nos disse que diante de nós estão postos dois caminhos que podem nos levar a dois fins, exclusivamente. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Dois caminhos, duas portas, uma que conduz para a vida, outra que conduz para a perdição. A que conduz para a vida é estreita, a que conduz para a condenação é a larga. E Jesus recomenda que nós entremos pela estreita, porque do contrário não haverá uma terceira porta ou um terceiro caminho que nos dê margem a caminhar por ele algum tempo e depois passar para outro melhor. Essas palavras de Jesus nos apontam também para o capítulo 25 de Mateus, versículos 31 ao 34, quando Jesus assim ensina os seus contemporâneos, e esse ensino então está registrado para nós nessa parte da Bíblia. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Partindo para o outro grupo que estava à sua esquerda, Jesus declara: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E a conclusão do discurso de Jesus, do seu ensino profético, ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, nestes dias em que o nosso povo, e de certo modo o povo no mundo inteiro, no mundo ocidental, está voltado para estes dias solenes, 1º de novembro, 2 de novembro, em que há uma certa contrição por parte de todos e uma lembrança saudosa dos parentes que já partiram, é conveniente que nós estejamos dentro do ensino bíblico para que não haja surpresa, nós que estamos aqui vivendo sobre a terra. Dentro da doutrina bíblica, ainda a respeito, nós encontramos uma declaração do escritor da Epístola aos Hebreus, no sentido de que toda solução com relação à vida depois da morte deve ser resolvida enquanto nós temos vida física. Está no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Aos homens está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então passamos por este mundo uma vez, e depois vem o juízo, logo após a morte. Outro ponto fundamental que nós encontramos
na Bíblia Sagrada é que Jesus, mediante sua obra vicária, expiatória, realizada na cruz, trouxe para nós uma salvação definitiva e acessível a cada pessoa. No capítulo 1 da mesma epístola aos Hebreus, nos versículos 1 a 3, nós lemos que só Jesus Cristo realizou a purificação dos nossos pecados. Diz o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A parte final do versículo 3 é muito importante termos presente que Jesus, depois de haver feito por si mesmo a purgação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso indica que a purificação dos nossos pecados se dá mediante o sacrifício expiatório na cruz do Calvário, e não pelo sofrimento que eventualmente qualquer pessoa possa passar, mesmo depois da morte. Ainda nós lemos na Bíblia que o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de todos os pecados, não deixando qualquer sobra de pecados para serem apagados depois da morte. Está escrito: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É tão eficaz o sangue de Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados, que o escritor do livro do Apocalipse, ele tem uma visão das coisas de Deus, e essa visão está registrada no capítulo 7 do livro citado, quando lemos assim: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dada o poder de danificar a terra. E no versículo 9, então, nós lemos: depois destas coisas, já mencionadas na primeira parte lida, eis aqui, olhei uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palma nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E logo a partir do versículo 13, vemos um diálogo relatado, e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram
da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, nesta parte do Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, nós encontramos aqui uma multidão. Uma multidão que diz o texto, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, lá no céu e perante o Cordeiro, todos vestidos iguais, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. E estavam cantando: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Quando um dos anciãos então perguntou a João: quem são estes de vestes brancas? A resposta de João é que ele não sabia. E o ancião então continuou: estes são os que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui está, meu prezado ouvinte, a salvação está à sua disposição. Não há um número de pessoas limitado para entrar no céu. O céu pode conter toda a humanidade que eventualmente aceitasse a propiciação que Cristo realizou por nós no Calvário. Então, devemos estar presentes nessa situação bíblica para que não tenhamos qualquer ideia que contraria a palavra de Deus e amanhã soframos uma decepção porque confiamos em algo que não tinha apoio na Bíblia Sagrada. Saiba que nem nossos sofrimentos, nem nossas boas obras, quaisquer que sejam, podem apagar sequer o nosso pecado. Mas o meio eficaz é o que foi apontado aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, e em 1 João, capítulo 1, versículo 7. E ainda o apóstolo Pedro corrobora esse ponto bíblico, dizendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Prezado ouvinte, o maior problema estabelecido pelo dogma do purgatório é admitir que o homem pode realizar coisas que nem o sacrifício de Cristo, feito por nós, foi capaz de realizar em prol da salvação. Se as Escrituras afirmam que quem está em Cristo não tem nenhuma condenação por ser uma nova criação e que não passa por qualquer tipo de juízo, como aceitar uma doutrina que exatamente anuncia a possibilidade de salvação mediante o fogo do purgatório? Com relação àqueles que aceitam a verdade bíblica da redenção por meio de Jesus Cristo, em Romanos capítulo 1, versículo
Aliás, Romanos capítulo 8 e versículo 1, Paulo declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou repetir essa declaração do apóstolo Paulo, que está no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 1. Ele declara então: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode estar em Cristo Jesus. Pode se tornar uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E nessa condição você não passa por qualquer tipo de juízo. Ainda a Bíblia vem ao nosso alcance para dizer, em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em juízo ou condenação. Terceiro, passou da morte para a vida. Então dizemos passar da morte para a vida, significa o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 8. Ausente do corpo, pela morte física, nossa alma parte para estar presente com o Senhor Jesus Cristo. Vou ler essa parte da Bíblia para que você tenha uma consciência bem clara do que afirma o apóstolo Paulo. Diz ele: enquanto estamos no corpo, ou seja, nossa alma ou espírito, vivemos ausente do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Nada por mérito pessoal, tudo pelo que Cristo realizou em nosso favor, purificando ou purgando nossos pecados mediante o sangue que Ele verteu por nós na cruz do Calvário, que apaga completamente todos os pecados. Aceite esta disponibilidade que está ao seu alcance pela fé em Jesus Cristo.